Fala, nação rubro-negra. Grande vitória do nosso Mengão hoje. Um domínio absurdo do nosso Mengão em cima do São Paulo. Vamos ver o que o Flazoeiro falou da vitória do Mengão hoje. Vira um expoente, vira o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence o São Paulo no Maracanã. O Flamengo derrota o São Paulo no Maracanã com o gol do Luiz Araújo. Para ficar claro que no Brasil qualquer coisa pode falhar. Porém, a lei do ex não falha. A lei do ex não falha e não falha nunca. E o outro gol do Cria, o Alacian, que está pedindo passagem. O Alacian está batendo na porta do Felipe Luiz, pedindo passagem para esse time. O que joga esse moleque? A estrela que tem esse moleque é sacanagem. A estrela que tem esse moleque, o Alacian, é sacanagem. Uma vitória de 2-0 que mantém o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, que deixa o Flamengo na parte de cima da tabela, que mantém o Flamengo lá. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bom? Vitória importantíssima do Flamengo. O Maracanã lotado, 77 mil pessoas. E assim, Flamengo o tempo todo. Tamo junto, tamo junto. Flamengo o tempo todo em cima do São Paulo. Flamengo o tempo todo brigando com o São Paulo. O São Paulo, ele veio pro jogo com uma ideia muito clara. Qual era a ideia do São Paulo? Se resguardar. A ideia do São Paulo era se defender. O Crespo botou 3 homens na defesa. Tira a foto aí, meu parceiro. Abaixa a sua mão que é melhor. Abaixa a mão. Amigo, coloca a sua mão assim, ó, que é melhor. Não, não, não. Lá no seu umbigo assim, ó. Não, pra baixo. Aê, ó. Pronto. Tira a foto. Oi, meu amigo, tudo bem? Qual é a reclamação de vocês? Só isso. Vou fazer uma pergunta. Qual é a reclamação de vocês? Ah, tá. Vou fazer uma pergunta. Qual é a reclamação de vocês? Qual é a reclamação? Alô, Fabiano Mesquita, manda uma... Alô, família. Gente, não sai da live, não. Só tô atendendo a galera aqui rapidinho. Alô, família. Alô, família do Fabiano. Tamo junto. Valeu. Valeu. Bate foto, bate foto. Gente, não sai da live, não. Tô só batendo uma foto com a galera aqui. Vai lá, bate foto, bate foto. Pode bater aí. Família Flavinho, valeu, tamo junto. Valeu, meu mano, tamo junto. Amém, obrigado, tamo junto. Vai lá, pra quem? Valeu, irmão, obrigado. Alô, Douglas, tamo junto, valeu. Valeu, meu irmão. Então, só pra gente continuar a live aqui, eu tenho muita coisa pra falar nessa live. Cara, vamos lá, primeira coisa, Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Ponto. Líder do Campeonato Brasileiro. E tipo, esse jogo de hoje, o Crespo, ele veio com uma ideia que era basicamente a seguinte: se retrancar. Colocou 3 homens na zaga, veio com 2 volantes, os pontas, os alas no caso, voltando, fazendo uma linha de 5, mais uma linha de 2, com esse terceiro homem voltando. Então era 8 homens na defesa o tempo todo. E o Flamengo o tempo inteiro amassando ali o São Paulo, tentando o tempo todo. Flamengo o tempo todo brigando, Flamengo o tempo todo tentando. Primeiro tempo teve o chute do Plata, teve aquela bola que ela bate na trave, volta, bate nas costas do goleiro e por sorte não entra. E teve mais um lance do Wesley, que ele entra, dá uma chapada e o goleiro busca no cantinho. Agarrou demais o goleiro Rafael do São Paulo. O melhor jogador da equipe do São Paulo hoje, Rafael, agarrou muito. E aí, Flamengo, ele começou a buscar os espaços, começou a tentar os espaços. E nessa de buscar e tentar, o Flamengo começou a achar os espaços. E aí saiu o primeiro gol, num golaço do Luiz Araújo. Ele corta pra dentro, um gol muito parecido que ele já tinha feito contra o São Paulo lá atrás. Ele já tinha feito um gol assim no próprio São Paulo, lá atrás. E aí, ele faz mais um gol e o Flamengo, vencendo por 1-0, São Paulo saiu mais, começou a tentar mais. E aí vem o garoto. Que iluminado,
Que iluminado é esse menino, o Alacian. Ele entra e numa bola que ele teve, gol, Flamengo vencendo o jogo por 2-0, se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro e também dando uma afastada nessa crise, dando uma afastada nessa confusão, dando uma afastada nessa confusão, nessa crise. O Live View tá aqui, a câmera tá aqui. Dando uma afastada em tudo isso, em tudo isso. Vambora. Nuts, Abolt, Guilherme, por que aquela pichotada do São Paulo no meio da própria área? É que percebemos que o Chelsea e o Baia e os outros dois degraus, e os outros estão 2 degraus acima do futebol praticado aqui, não é? Bem-vindo à realidade. Ô Nuts, eu vou te dizer uma coisa, cara, esse Super Mundial, ele vai servir para melhorar e mais a qualidade do futebol brasileiro. Eu acho que a gente pode estar até 1 degrau abaixo. 1 abaixo eu acho que a gente pode estar. Agora 2 não. Acho que 2 não. 2 não. Agora é aproveitar essa vitória. Somos líder do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter quarta-feira jogo contra o Santos. Cara, é isso. Eu acho que precisa talvez organizar um volante pro lugar do Pulgar, para dividir com o Alan ali o meio-campo. Achei o Jorginho muito bem. Mais uma vez, a gente ainda tinha o De La Cruz no banco. Se caso precisasse, a gente tinha o De La Cruz para colocar. Então, para quarta-feira, a gente tem o De La Cruz. É claro, toda uma preocupação. Qual é o nome dele, gente? O Alexandre saiu, sentiu a coxa no começo do jogo com 7 minutos. O Ayrton Lucas saiu com o joelho sangrando também. Cara, é agora fechar o grupo, fechar o time e seguir. E olhar pra frente. Ninguém anda pra frente olhando pra trás. Vamos olhar pra frente. O que a gente tem pela frente? A gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Copa do Brasil e a gente tem Libertadores. Olhar pra frente. Flamengo precisa olhar pra frente. E aquilo, meu amigo, trabalhar. Trabalhar. Dia e noite trabalhar. Trabalhar dia e noite. Dia e noite. O Wesley jogou muito bem. O Varela jogando de lateral esquerdo. Segurou a peteca. Jogou bem. Léo Ortiz e Léo Pereira, uma qualidade absurda. O Arrascaeta, achei um pouco sumido do jogo hoje. Achei o Arrascaeta sumido do jogo hoje. Luiz Araújo, bem, brigando o tempo todo, correndo o tempo todo. O Alan no meio-campo deu conta do recado. Enfim, meu amigo, é trabalhar, aproveitar a janela, se reforçar um pouco mais, arrumar outros jogadores. E é isso, gente. O Alan jogou um absurdo hoje. O Lucas Medina falando. E aí eu vou dizer, nós que amamos o Flamengo, vou aproveitar que vocês estão falando do Alan para eu falar isso. Nós que amamos, nós amamos o Flamengo, é outra parada. Nós que amamos o Flamengo, nós que amamos o Flamengo, nós temos que apoiar. Às vezes, Felipe Luiz escala um jogador e até eu mesmo fico puto. Pô, por que tá colocando esse cara? Podia vir com esse outro, podia fazer isso. E às vezes, é uma lição como a de hoje. O Alan entrou e jogou, cara. Deu conta no meio-campo, correu, se dedicou. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: vamos pra cima, vamos fechar com esse time, vamos fechar com esse time até o final. Stirt. Flamengo fez um gol, faz um gol e vira um time comum. A diferença, só troca o melhor e os outros. Um chute ao gol depois do gol e saiu outro gol. Stirt, discordo um pouco de você. Porque o São Paulo, depois do gol do Flamengo, ele muda a postura. São Paulo, que era um time que estava jogando lá atrás, estava jogando recuado. São Paulo saiu pro jogo, mano. São Paulo foi pro jogo. Depois do gol, São Paulo saiu, se abriu mais. Alan tava igual o Pirlo. O Alacian tem que ser titular. Vou falar minha opinião sobre isso. Eu acho que tem que fazer essa transição do Alacian devagar. Devagar. Contra o Santos, deixa no banco. Contra o Fluminense, banco. Talvez contra o Bragantino, aí você coloca pra jogar.
É isso. Condomínio Golden Dunes. Eu acho que é o síndico do condomínio tá aqui me chamando de corneteiro. Que corneteiro, cara? Tô aqui elogiando. O Alaciano tem estrela. Estrela. Caio Damasceno. Flazoeiro, o que você achou do Plata hoje? Cara, eu acho que o Plata, ele é um jogador que se dedica, ele é um jogador que se entrega, ele é um jogador que tá dentro do campo fazendo, mas hoje eu acho que ele ainda não foi bem. Perdeu o gol. Eu acho que ele se dedica, ele se entrega muito, mas o que falta, na minha concepção, é um ajuste fino, coisa pouca assim, o último passe, sabe? O último passe. Acho que ele ajuda, acho que ele corre, acho que ele faz tudo isso, todas as valências assim ele faz. É colaborativo, volta, marca, perturba o adversário ali na frente, mas eu acho que faltou o que falta pra ele, às vezes, é esse ajuste fino, é essa última bola. Manda um alô pra mim, disparadinho, de Mirituba, na Bahia. Valeu, irmão. Flazoeiro, eu gostei muito do Flamengo hoje. Alan jogou demais. E o Mengão tá bom demais. José Pinheiro, é isso. É ajustar uma coisa ou outra. Arrumar uma coisa ou outra. Continuar, cara. E continuar. Gerson fez falta só para o Wesley. Valéria, pro jogo de hoje, talvez a gente não tenha sentido a falta do Gerson por causa do Jorginho. Mas o Gerson, ele é um jogador que faz falta. E eu acho que o Flamengo precisa ir no mercado contratar um jogador para substituir o Gerson, porque não é esse jogo só, é contra o Santos, é contra o Fluminense, depois Santos, Fluminense, depois tem um monte aí de jogo aí pela frente, um monte de jogo. O Paia do Plata, ele só toca para trás. Cara, quer meu jubileu? Eu acho que não, mano. Acho que, sei lá, cada um tem a sua opinião, claro que eu respeito a opinião de vocês. Flazoeiro, você acha que o Pedro teria essa mesma intensidade? E aí a gente tem que falar do Pedro. Eu falei isso hoje no meu vídeo de manhã e eu vou dizer uma coisa, Pedro, eu gosto muito de você, eu te respeito demais. Te respeito demais. Tem 10 mil pessoas aqui assistindo a gente agora. E eu te respeito. Só que ninguém é maior do que o Flamengo. Eu sei que você tá chateado, eu sei que você pode estar irritado porque vazou aquele print do Boto e tal. Você está no seu direito também de estar irritado, mas ninguém é maior do que o Flamengo. Ninguém é maior do que o Flamengo. Nem você, que tem uma história linda no clube, tem uma história maravilhosa no clube. Mesmo com toda a sua história, você não é maior do que o Flamengo. Então, se é para treinar, treina. Se é para se dedicar, se dedica. Se é para fazer, faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Porque tem jogador que tá reclamando de você. Então faz o que precisa ser feito. Para de ficar de bico, de cara feia. Para com isso. Você pode sair do Flamengo com uma história maravilhosa. Para com isso. E se o Felipe Luiz pede intensidade, trabalha para ter intensidade. Sobre o Ayrton Lucas, gente, é esperar para ver como é que vai ficar. Fazer o seguinte, vamos todo mundo lá para assistir a coletiva do técnico Felipe Luiz, que já vai começar. Já vai começar a coletiva do técnico Felipe Luiz. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai falar. Se ele vai falar do Mickey, se ele vai falar do Pedro. Vamos ver tudo que ele vai falar nessa coletiva. Vai ser uma coletiva muito importante. Porque você não comentou hoje na Flazoeiro TV, Alcene. Hoje eu tava fazendo um outro trabalho, tá? Mas eu tava no estádio, eu assisti o jogo. É que pintou um trabalho pra mim e eu fui fazer esse trabalho, tá bom? Thiago Ribeiro pergunta pro Felipe Luiz por que ele não coloca o Vina, não dá pra entender. Cara, eu acho que o Vina, ele ainda tá no processo final de recuperação. E assim, como o jogo tava pegado e o Flamengo ganhando de 1-0, ele precisava de alguém com mais intensidade pra marcar ali. Acho que foi isso, tá bom? Fica agora aí com a coletiva do técnico Felipe Luiz.